pouquinho sobre o que é a constelação familiar, que pode ser que alguém que está entrando aqui nessa live nunca escutou, não tem nenhuma noção do que é a constelação familiar, mas dentro do que eu for explicando o que é a constelação familiar, eu vou expandindo, trazendo aqui conteúdos diferentes para contribuir com vocês, certo? Preparadas? Bora lá? Sejam todas muito bem-vindas, tá? Espero que esse conteúdo possa ajudar aí a transformar a vida de vocês. Me ajuda aí compartilhando a live para que chegue para mais pessoas esse conteúdo que transforma os relacionamentos e pode até salvar casamentos. Bora lá! Hoje eu vou falar então um pouquinho, explicar para quem não conhece o que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela recebe um pouco de certas restrições das pessoas, porque só o nome constelação leva para um lugar de achar que é algo esotérico, mas aconteceu aqui uma tradução não muito assertiva, porque constelação familiar, esse termo veio lá da Alemanha e na verdade o correto seria posicionamento familiar. Então não tem nada a ver com constelação, não tem nada a ver com esotérico, são leis sistêmicas que nos ajudam a dar força e leveza na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade. Então, cada um dentro do sistema familiar precisa estar executando a sua função. E isso é algo que era para ser óbvio, né? Se eu sou filha, eu vou fazer as minhas funções de filha, o meu papel de filha. Se eu sou mãe, eu vou fazer as funções de mãe e fazer o meu papel de mãe, o meu papel de parceira. Só que acontece uma inversão de ordens. Então, na maioria dos casos, o filho, por dó, por lealdade, por um amor cego aos pais, muitas vezes infringe essa lei. E pode ser que você esteja infringindo essa primeira lei, que é a lei de ordem, onde os pais são grandes e os filhos são pequenos. E muitas vezes você inverte essa ordem querendo ser maior do que os seus pais, querendo corrigir, não querendo aceitar o jeito de ele ser, ou pensando, se eu não fizer, se eu não resolver, meus pais não dão conta. E aí você sai do teu lugar de pequeno e começa a ser mãe da tua própria mãe. Esse movimento às vezes acontece sem você perceber, porque muitas vezes, como a tua mãe não teve acesso a esse conhecimento, ela tá lá numa postura infantil. Então tudo aquilo que ela não conseguiu lá atrás, que ela teve as faltas com a mãe dela, muitas vezes ela projeta em você. Filha, agora você vai me dar. Aí às vezes ela começa a trazer assuntos de casal que você na época era só uma criança e não deveria saber desses assuntos. A tua mãe começa a desabafar contigo, começa a dizer, o teu pai é isso, olha o que teu pai faz comigo, olha, o teu pai não olha para nossa família. E aí você vai tomando essas dores da tua mãe. E aí, em vez de você ocupar o teu papel de filha, de ser pequena, de estar leve, de ter a tua obrigação só com teus estudos, de brincar, você já tá com essa carga emocional, que você tem esse amor cego e você quer tirar as dores da tua mãe. A nossa alma muitas vezes é como se ela dissesse assim, antes eu do que você, mãe. Então, às vezes, um filho ele até adoece, como se ele pudesse tirar a dor dessa mãe, só que ele não consegue tirar a dor dessa mãe. Então, aqui já começa todas as dinâmicas disfuncionais, porque lá atrás, se eu não estava no meu lugar de ordem, essa minha lente, ela fica distorcida, fica tudo bagunçado, tudo emaranhado, que a gente diz, e eu vou para os meus relacionamentos com essas imagens mentais de como eu vivi lá na infância e como eu acho que eu devo me relacionar. Só que se você se colocou nessa postura errada de mãe dos teus pais, de mãe da tua mãe, a tua vida ela vai ficar sempre travada, pesada, vai ter problemas de relacionamento, vai ter problemas na tua prosperidade enquanto você não fizer esse alinhamento sistêmico. Por isso que é tão importante a gente acessar esses conhecimentos sistêmicos, porque senão às vezes a gente não consegue trazer novas posturas, porque a gente precisa organizar a base. Então eu preciso voltar para o meu lugar de bem pequenininha para que eu possa olhar para frente, para que eu possa receber amor. E se lá atrás eu estava de costas para a vida, infringindo essa lei de que eu sou menor que a minha mãe, eu estava numa postura maior, eu não aprendi a receber. Eu não aprendi a ser esse lugar pequeno, relaxado, que eu vou receber o carinho, eu vou receber a atenção dos meus pais.
Porque eu estou no movimento inverso, sendo mãe deles, se preocupando com eles, carregando as dores deles. Aí às vezes tinha muita briga de casal e você ficava intermediando, querendo resolver o relacionamento de casal dos teus pais, e tudo isso vai te gerando fraquezas e dores. E aí você aprendeu a se colocar numa armadura, porque você teve que se aprender a virar sozinha muito cedo. Você não pôde ficar nesse lugar de pequena, de ser só filha, você estava fora do lugar. E aí você vem para essa postura dessa armadura. Eu tenho que ser forte, porque desde lá de pequenininha você não aprendeu a receber, a estar relaxada. Não, você já estava no estado que de sobrevivência. E vem aqui na vida adulta, você continua nesse estado, eu preciso sobreviver. A vida então tem que ser pesada, é tudo muito difícil. Não posso relaxar. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Porque é o olhar que a criança teve lá atrás, que eu tinha que me virar, eu tinha que me dar conta, porque os meus pais, eles estavam em conflitos, eles estavam passando por problemas e eu não podia dar trabalho. Então eu venho para a vida adulta nessa postura de forte, de guerreira. E aí quando eu venho para um relacionamento de casal, como lá atrás eu não entendi que eu precisava respeitar a lei de ordem, quando vem para o relacionamento, a lei de ordem é: os dois chegaram junto, então os dois têm o mesmo tamanho. Só que como você já vem numa postura invertida lá, se achando grande e que você tinha que dar conta da sua mãe, quando você vem para o relacionamento, muitas vezes você vem com esse lugar de superioridade. Olha como eu sou boa, meu parceiro não dá conta, meu parceiro não faz, porque muitas vezes você já está com esse olhar de dor lá da tua mãe, que a tua mãe falou, teu pai é um fraco, teu pai não olha para nossa família, então você aprendeu a olhar esse homem como um inimigo, como um fraco, e você continua repetindo esse padrão. Então muitas vezes a tua mãe era essa mulher guerreira, então você aprende que você tem que ser a mulher guerreira. Então você invade o espaço do homem, se tornando uma mulher masculina, querendo resolver tudo, dar conta de tudo, que não consegue relaxar, porque lá atrás na infância você estava nesse modo sobrevivência e você não aprendeu que sim, você pode esperar o tempo do teu parceiro fazer, que sim, você pode pedir ajuda. E isso não vai te desmerecer, não tira o teu valor, muito pelo contrário. E aí você perde força nesse relacionamento. Então, quando você tá na tua energia masculina, isso afasta o teu parceiro, porque você fica muito controladora. Você quer controlar esse relacionamento, você quer mudar o teu parceiro, e aí fica pesado, e o teu parceiro tende a sair. Muitas vezes, aqui o que acontece nos relacionamentos também é outra lei sistêmica, que é o equilíbrio das trocas. E se eu aprendi que eu tinha que ser mãe da minha mãe, eu venho para esse lugar e eu nem percebo, é inconsciente, mas quando eu vejo, eu tô sendo mãe do meu parceiro. Então eu faço tudo, eu separo a roupa dele, eu acho que se eu não fizer as coisas ele não dá conta, que eu tenho que ficar chamando atenção, até talvez se ele vai sair que tá frio e eu fico preocupada, pega a jaqueta, igual uma mãe cuidando de um filho. Então eu começo a cuidar do meu parceiro como filho, eu saio do lugar. E quando eu vou para esse lugar de mãe do meu parceiro, eu tenho a tendência a dar, a fazer muito. E aí eu desequilibro essa lei da troca. Porque a lei da troca é o quê? Eu venho, faço uma gentileza e eu espero o tempo do meu parceiro vir e fazer algo por mim. E assim depois eu faço algo para ele e eu espero ele fazer algo por mim. E aí aqui a gente vai se doando. Só que quando tem essas feridas lá atrás, que eu não me senti vista, que eu me senti abandonada, o que acontece? Eu tenho medo desse relacionamento não dar certo, eu tenho medo de ser abandonada, então às vezes eu tenho dificuldade de trazer a minha voz para esse relacionamento, eu tenho dificuldade de me posicionar, e eu vou guardando as coisas para mim, e eu vou fazendo mais. Quem sabe se eu fizer mais por esse relacionamento, se eu fizer mais por ele, esse relacionamento quem sabe dá certo. E aí tu vai ficando cada vez juntando o quê? Mais frustração. Porque parece que quanto mais tu dá,
tu não tem aquele retorno, tu fica frustrada, tu fica ressentida e aí tu vai pro ego teu, para esse lugar de menos valor e desvalor. Porque talvez lá atrás, quando tu era criança, tu não teve esse apoio. E aqui, sem julgamento dos pais, eles fizeram o que eles podiam. Eles, muitas vezes, aquele pouquinho que os nossos pais nos deram era tudo que eles tinham para nos dar, porque talvez nem os pais deles não deram aquilo que eles nos deram. Mas sim, a nossa criança sentiu a falta de talvez um elogio, de um senso de valorização. Filha, vai que tu consegue, tu é forte, tu é inteligente, nossa, tu é expressiva, comunicativa, vai, sonha, corre atrás dos teus sonhos. Não, muitas vezes os nossos pais, até por uma medida protetiva, para não nos ver sofrer, eles vão para esse lugar, não sonha muito alto, para não te frustrar. Então a gente foi muito limitado, a gente recebeu muitos nãos, então a gente vai para esse lugar de menos valor. Então esse lugar que, para que um relacionamento fique saudável, você precisa olhar para todas as faltas que essa tua criança sentiu lá atrás e que talvez você ainda está vibrando nesse lugar de desvalor, de desamor, do desamparo. E aí não é sobre o relacionamento de casal, porque muitas vezes é a tua menina que está olhando para o teu parceiro com essa lente distorcida de tudo aquilo que você vivenciou lá atrás. Então, assim como foi o relacionamento com a nossa mãe, que foi o nosso primeiro relacionamento, quando a gente estava lá no ventre materno, assim será os demais. Então, como eu me senti no relacionamento com a minha mãe, eu vou me sentir com o meu parceiro, eu vou me sentir lá no trabalho. E às vezes a questão não é o relacionamento, mas são as minhas dores e eu levo todos os contextos para um lugar de distorção. Então, se eu não me sentir vista e amada lá atrás, hoje, por mais que o meu parceiro faça coisas para me agradar, a minha lente vai ser sempre desse lugar que faltou. Eu estou atendendo uma cliente, é bem interessante que ela trouxe questões. O meu parceiro, ele tá se esforçando, mas eu queria que ele agisse assim, que ele fosse assim. E ela foi pontuando várias coisas. E aí eu levei para esse lugar. E como é que foi o relacionamento com a tua mãe? E aí ela disse, a minha mãe fazia muitas coisas por mim, mas ela não me dava o que eu precisava. E eu disse, tá aí, entende? Tu vem pro relacionamento com esse mesmo sentimento que tu sentiu pela tua mãe. Então tu sabe, tu tem consciência que a tua mãe fazia muitas coisas, mas ela não deu exatamente aquilo que tu precisava, porque talvez tu tinha uma linguagem de amor, que era o toque, que era palavras de afirmações, e que a tua mãe não dava essa linguagem de amor, e agora tu tá projetando. Então teu parceiro tá fazendo os esforços para te agradar, mas só que nunca vai ser suficiente enquanto tu não ressignificar a história com a tua mãe. Para que você possa vir o quê? Uma lente limpa para esse relacionamento. Tá fazendo sentido, meus amores? Vocês estão conseguindo compreender um pouquinho aqui das leis sistêmicas, desses conteúdos? Tem alguma dúvida que daí eu vou respondendo vocês? Senão a gente vai continuando. E aí a outra lei sistêmica, a gente tem 3 leis sistêmicas, é a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Então, se eu faço uma exclusão de um avô, de um pai, de um tio, aquele tio era bêbado, então eu excluo, não, aquele ali não faz parte da minha família. Vão vir sintomas, bloqueios, porque todos têm o direito de pertencer. O nosso clã familiar não aceita exclusões. Então, se eu tenho restrições, que eu afastei o meu pai do coração, eu tenho críticas, eu tenho reservas, vão acontecer situações aqui na minha vida para que eu possa olhar e para que eu possa incluir o meu pai no meu coração. Para que aí assim a minha vida possa fluir com leveza, para mim ter força nos relacionamentos e ter prosperidade na minha vida. Então a constelação traz muito esse olhar da inclusão, que não é um movimento externo. Então se tem, eu tinha lá um pai muito tóxico, ele era muito agressivo, ele me ofendia com palavras, eu não me sinto bem perto do meu pai porque ele está sempre me criticando. Então não é sobre estar ali convivendo com os pais, mas é um lugar interno que a gente vai soltando, liberando essas mágoas, esses ressentimentos e incluindo nosso pai no coração. Porque hoje você é uma mulher, tô falando aqui mais com as mulheres, né? Mas para os homens serve a mesma coisa. Então você tinha lá a sua mãe
e tinha lá, cadê o bonequinho que tava o pai aqui? Acho que era esse. Mãe e pai. E você é 50% a tua mãe e 50% o teu pai. Então toda vez que tu afasta a tua mãe do coração, que você tem críticas, reservas, que acha que o que a minha mãe me deu foi pouco, se minha mãe tivesse feito assim, hoje eu tava assim, eu tinha conquistado isso e aquilo, hoje eu tenho esses ressentimentos, eu sou uma pessoa bloqueada, fechada, porque eu tive essas questões com a minha mãe. Enquanto você estiver nesse lugar, você é 50% a tua mãe. É como se a tua alma tivesse que excluir metade tua. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou fraca, eu sou fraca. Então eu preciso olhar, a minha mãe é forte. Dentro de todas as limitações, de todo o contexto, ela venceu, ela me criou, ela fez o melhor que ela pôde. Assim eu consigo ver a minha força. Do mesmo modo, meu pai, eu sou 50% meu pai. Eu preciso de alguma forma ressignificar a minha história e olhar a força do meu pai. Eu preciso cuidar se eu não estou olhando para o meu pai com as lentes que a minha mãe olhava o meu pai, das críticas que a minha mãe fazia para o meu pai. Então aqui quem tem filhos é muito importante trazer esse olhar. Não misture assuntos de casal para os filhos. Filhos não é quem a gente vai ficar desabafando. Você vai ter as tuas amigas para desabafar, a tua irmã. Se tu não tem, é dentro da terapia que você vai fazer os teus movimentos e não com o filho. Filho também não é teu amigo. Então outra lei que precisa ser respeitada. Quando eu entro nesse lugar que eu quero agradar os meus filhos, eu quero entrar, quero ser a melhor amiga do meu filho, você perde força, você perde esse lugar de autoridade. Vai acabar o respeito. O teu filho tem que olhar, é mãe. Mãe é uma só, é aquele que ele vai respeitar. Amigo é aquele que ele vai escolher, lá da idade dele, que vai ter as conversas dele. Mas precisa ter esse lugar único de respeito. Eu sou a mãe, eu sou grande. Você me deve o respeito. Para que as coisas possam ficar no seu lugar. Porque quando a mãe sai do lugar querendo se tornar amiga, está infringindo aqui uma lei sistêmica e vai sim vir sintomas e bloqueios. Então a gente precisa fazendo todos esses alinhamentos com essas leis sistêmicas e aqui dentro da constelação familiar a gente entra também em outros assuntos de lealdade sistêmica, que muitas vezes a gente está repetindo um padrão inconsciente do nosso sistema familiar e muitas vezes a gente acha, isso aqui é o meu karma, eu não dou certo com nenhum relacionamento. É muito provável que tem alguma dinâmica aqui inconsciente que você está repetindo sem perceber, ou crenças que você recebeu lá atrás. Então, uma mulher que ela nunca consegue manter um relacionamento e que a gente fala, aquela ali tem a síndrome do dedo podre. Não é a síndrome do dedo podre e nenhum homem aqui serve para mim. Se eu tô atraindo só homens indisponíveis, eu tenho que olhar para mim. O que eu tô me encaixando com esses homens indisponíveis? Porque sim, tem homens corretos, tem homens leais que vão ser de contribuição, mas por que eu tô me conectando com esses homens indisponíveis? Tem algo aqui no meu campo que eu preciso ver. Será que eu tô emocionalmente casada com o meu pai? Eu sou essa filhinha do papai e no fundo eu vejo meu pai como um super-herói que nenhum homem vai chegar aos pés do meu pai? Ou a minha mãe tá lá viúva ou solteira e no fundo pelo meu amor cego eu não quero ver a minha mãe sozinha, então eu saboto todos os meus relacionamentos para mim não sair de casa, para mim ficar dentro de casa. Ou o que eu escutei lá atrás, todas as mulheres da família não deram certo no relacionamento, se tornaram mulheres solteironas, tinha muitas traições e eu não me autorizo a ter um relacionamento expansivo porque entra a lei do pertencimento. Eu tenho necessidade de pertencer. E se eu me vejo um pouquinho diferente, nossa, o meu relacionamento tá dando certo, nossa, o meu relacionamento tá tão expansivo, a gente tá se dando super bem. Opa, mas eu tô ficando diferente de todas as mulheres da minha família, eu me sinto desconfortável. Isso é algo muito profundo, inconsciente. Não é que a gente pensa isso, mas é o que acontece. E daqui a pouco eu tô brigando e eu não sei porquê, eu tô achando uma encrenca com esse parceiro e eu não sei nem da onde que é, eu tô sentindo raiva desse parceiro e eu nem sei.
da onde que é. Então eu atendo muitas mulheres, eu trabalho muito nesse aspecto, porque muitas vezes a gente está carregando uma raiva do nosso parceiro que não é nossa, é das nossas ancestrais, porque elas tiveram muitas dores e que nós carregamos, porque elas, né, não tiveram o direito de voto, elas eram realmente submissas, elas queriam estudar e não podiam, queriam trabalhar e não podiam. Então tem muita história de dor e a gente herda não só o material genético, mas todas essas informações de dores das nossas ancestrais. Por isso que é tão importante esse olhar mais expansivo dentro das leis sistêmicas, para que a gente possa fazer essas curas internas e se autorizar a viver o relacionamento que a gente deseja. Então, Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele traz uma frase bem impactante que é: pro amor dar certo não basta amor, precisa ordem. Então o casal ele pode se gostar muito, ele pode se amar muito, mas se ele não está olhando aqui para o posicionamento, eu preciso estar no meu lugar de parceira, eu preciso estar no meu feminino, eu preciso também estar na postura adulta, porque se eu estou olhando lá para o meu parceiro e eu estou cheia de dor, é a minha criança que fica regendo a relação. Então, às vezes, aquele posicionamento, aquela fala que o parceiro trouxe, nem era tão grande, mas como é a menina que está olhando pelas dores, pelas feridas dela, aquilo, né, se torna algo assim grandioso, como se o outro tivesse me ofendendo. Então a gente vai indo para esse lugar de ressentimento e aí às vezes a gente até para de se comunicar com o parceiro porque tá lá na menina, se não é do meu jeito, eu não quero. Então é esse olhar que a gente precisa o quê? Convidar a nossa adulta a fazer as suas curas internas, a trazer o seu posicionamento, a curar o seu feminino, para que sim eu possa estar no lugar de parceira, de adulta dentro desse relacionamento, com consciência, sabendo entender, opa, aqui é a minha criança ferida, é as questões dela, não é sobre o meu parceiro. E quanto mais a gente evolui nesse processo de acolher a nossa menina, porque ela não faz mais aqui parte desse sistema familiar anterior. Cadê aqui os bonequinhos de antes? Aqui é a sua família de origem, você não tem que cobrar mais nada, eles não te devem mais nada. Quem é casada, a família atual agora é hoje, é teu e o teu parceiro. Você não pode ainda ficar aqui voltada para trás, olhando as dinâmicas de pai e mãe, querendo resolver coisas de pai e mãe. Se você já é uma adulta e se você é casada, você tem que estar aqui do lado do teu parceiro. E aí, se você tem filhos, a força é para frente e nunca para trás. A gente tem muito esses movimentos, porque como a gente recebe a vida dos nossos pais, a gente tem esse sentimento de dívida com eles. Então a gente quer sempre fazer algo para retribuir. Eles estão passando por dificuldades no relacionamento, eu vou lá, eu vou tentar ajudar, eu vou me meter, eu vou ficar reconciliando os dois. Não, eles são grandes e eles dão conta da vida deles sozinhos. Então eu olho para frente, porque enquanto eu estiver olhando para trás, a vida está acontecendo aqui. E se eu estou olhando para trás, eu bloqueio o meu relacionamento, eu bloqueio a minha prosperidade. Então, eu me despeço dos meus pais, isso internamente. Isso não quer dizer que eu não vou olhar ou atender quando eles precisarem, mas eu entendo que eles são adultos e eles dão conta sim da vida deles e eu ocupo o meu lugar. E se eu tenho filhos, eu sou grande, os filhos são pequenos. E aí, quando cada um senta na sua cadeira, ocupa o seu lugar, as coisas podem fluir. Então o movimento é sempre para frente. É como se fosse uma cachoeira, a gente recebe dos nossos pais e depois a gente vai fazer pelos nossos filhos. Assim a vida pode chegar adiante. Porque enquanto eu estiver olhando as questões dos meus pais, falta força para mim fazer os meus movimentos e doar minha energia para os meus filhos. E aí eu perco força. E aí daqui a pouco eu tô gerando traumas aqui nos meus filhos. E aí eles vão ficar de costas. Então a melhor herança que eu posso deixar para meus filhos é eu fazer as minhas curas. É eu conquistar um relacionamento mais expansivo. Porque quando eu venho pro meu feminino, eu tô no meu lugar. A minha filha, o meu filho, ele vai olhar e vai servir como exemplo. Então eu abro o caminho para os que virão quando eu consigo trazer atitudes e posturas mais expansivas, mais equilibradas, funcionais,
E aí esse vai ser o modelo para minha filha. Então, se eu curo o meu feminino, a minha filha vai, opa, eu posso relaxar, eu posso receber amor, eu sei que eu tenho que esperar o meu parceiro fazer, porque assim ele fica no masculino dele, eu não preciso fazer tudo, dar conta de tudo. Então, quando a filha pode ter esse exemplo da mãe, para ela tudo já fica mais leve. Agora, se você continua na postura guerreira, fazendo tudo, se sobrecarregando, destruindo, gerando brigas, desconexão do teu casamento, é esse aprendizado que a tua filha vai reproduzir lá na frente. Então a tua cura é a cura dos teus próprios filhos. E assim todo o sistema ele vai se reorganizando e a gente vai rompendo padrões de limitação. Quando eu tomo essa consciência, eu entendo, opa, que eu estou repetindo um padrão do meu sistema. Eu vou me autorizar a ir para o mais. Então a gente vai trazendo novas posturas. Só que muitas vezes para trazer essas novas posturas, a gente tem que olhar que existe dor. Enquanto a nossa menina tá ferida, olhando lá para pai e mãe, que eu tenho questões para ressignificar, porque essa cura não vai acontecer só aqui a nível da tua mente, a gente precisa soltar o trauma do teu corpo, e aí dentro da terapia a gente faz esses movimentos de cura para que você possa finalmente trazer novas posturas mais expansivas para o teu relacionamento. Tem perguntas?